dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta através das ondas do canal Educação, em mais uma transmissão de aulas do curso técnico em serviços jurídicos. A disciplina é Ética e Relações Interpessoais, nesse dia 7 de julho do ano de 2022. Estou diretamente do estúdio 6, eu, o Jackson, como diretor de imagens, a Gardênia como prof assistente. Nós vamos juntos até às 9 horas da manhã desta quinta-feira. Beleza, minha gente? Jackson, por favor, pode botar o slide todo aí na tela, câmbio. E deixa eu calibrar minha canetinha mágica e vamos lá. Só um minuto. Touchscreen está me desobedecendo aqui. Nós vamos adiante. Aqui. As competências de um líder. As competências que um líder precisa ter. Vários tópicos aqui são necessários. Vamos mastigá-los aqui. Humildade. A humildade, ela corresponde, ela vem do termo humus, que do latim significa terra. Então, você ser humilde é você saber onde está pisando, é reconhecer o terreno e a partir daí agir. Esse é o exercício da humildade. Bom? Gentileza é importante, a paciência, o respeito, o altruísmo, a confiança. Um líder precisa ter a visão estratégica, a iniciativa, ser capaz de inovar, participação, determinação, diplomacia. Percebam que todos esses elementos, você não necessariamente aprende em disciplinas estudadas. No sistema, isso não existe a disciplina de gentileza na grade curricular. Não existe a disciplina de participação, de diplomacia, de humildade, de altruísmo. Entendem? Por isso que é tão exigido da gente a inteligência emocional, porque ela nos ajuda a lidar com todas essas questões. Ser firme e não ser arrogante, automotivação, assertividade, ambição. Vejam, tudo isso aqui é controle. A ambição, quando ela não é controlada, ela pode gerar distorções. Mas, se bem administrada, pode nos levar a um outro nível, sacam? Cumplicidade, comprometimento, acessibilidade, né? Ser proativo, integração, carisma, autocrítica. Então, todos esses pontos, volto a dizer para vocês, a gente não aprende numa disciplina, entendem? Mas a gente precisa desenvolver do mesmo jeito, para que a gente consiga fortalecer, se fortalecer na figura de um líder. É esse tipo de coisa que faz com que as equipes, isso tudo ajuda muito a construir uma visão compartilhada. Deixa eu botar mais atrás para eu ganhar mais espaço aqui. Todos esses elementos aqui atrás, eles nos garantem a construção de uma visão compartilhada. Essa visão compartilhada, ela é combustível para o envolvimento. Ok? Das equipes em tudo que elas precisarem executar ou fazer. Ok, minha gente? Vamos adiante. Os determinantes de estilo, né?
o estilo que a pessoa imprime onde quer que ela esteja para exercer a liderança, personalidade, quais são os traços, quais são as características que você tem na sua personalidade. É mais introspectivo, é mais extrovertido. Se você é mais intuitivo ou se você é mais lógico, racional, entendem? Esses são pontos que ajudam a. Você é um pouco mais organizado, você é menos organizado, você é mais dominante ou você é mais influente, você está mais aberto a mudanças ou você tem mais restrição a mudanças. Isso vai formar o seu estilo, sacam? Tudo bem? Os valores pessoais que você tem. Né? Já falamos sobre isso certamente em algum outro momento da disciplina. E eu gosto desse filme porque ele espelha muito do que a gente discute aqui em sala de aula. O Velozes e Furiosos 6. O Velozes e Furiosos 6, você vê o confronto entre duas diferentes equipes. Sacam? Você tem a equipe do Owen Shaw e você tem a equipe do Toretto. E vejam, são equipes com lideranças de estilos diferentes. O Shaw tem um estilo, o Toretto vai ter outra. Por que são diferentes? Porque a personalidade do Owen Shaw é diferente do Toretto. Os valores do Shaw são uns, o do Toretto é outro. As experiências do Shaw são umas, a do Toretto são outras. Os diálogos naquele filme, eles mostram muito dessa coisa do estilo. Né? Se eu for olhar aqui, o Toretto tem como um valor pessoal mais forte a família. O Shaw vai dizer que o valor dele principal é a precisão. E isso vai determinar a forma como esses caras vão interagir com a equipe deles. E cada um tem um objetivo diferente, antagônico. Por isso que eles se chocam. Sacam isso? Faz sentido isso que eu estou dizendo, minha gente? Ou vocês ainda não assistiram Os Velozes e Furiosos? Gil Martins, Beatriz, a Priscila, Micaele, ao Ilaine, câmbio, ao Carlos Zeus, dando bom dia, ainda não tinha visto, bom dia, cabra, bom dia, e o povo aí dos polos, né, de Jaicós, Isaías Coelho, Napoleão, de seu Arco Verde, se conectou conosco aqui agora, bom dia, ficou claro isso que eu estou dizendo? São estilos diferentes, são formas diferentes de interagir com a equipe, de liderar, de traçar diretrizes, do dizer o que é preciso ser feito e do grau de envolvimento dessas equipes com as tarefas a serem executadas. Ok, minha gente? Tudo bem? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Vamos adiante. Liderança e confiança. E aí vem algumas indagações aqui. O que é confiança? Confiamos? Somos confiáveis? Isso aqui é importante na interação em equipe. Ok, minha gente? Tudo bem? 3 dimensões da liderança. Poder. O poder, ele está diretamente aqui relacionado, minha gente, a tomar decisões. Isso é poder, tomar decisões. Sacam?
Vocês vão chegar no momento da vida de vocês. É óbvio, a gente gostaria de fazer determinadas faixas de idade. Quando a gente tem 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, a gente gostaria muito de tomar mais decisões, ser mais autônomos, de tomar mais decisões aqui de algumas coisas da nossa vida. Detalhe, a gente ainda não tem poder para tomar essas decisões. Então é natural que, por não termos poder para tomar determinadas decisões, elas sejam delegadas aos nossos pais ou aos nossos responsáveis. Sacam isso? Tem gente, né? Acontece muito conflito familiar nesse sentido. Volta aqui para mim, Jackson. Né? Tem muito conflito familiar que vem disso. Os filhos ainda não têm a capacidade não tem poder para tomar decisão. E ainda assim quer tomar decisões. Aí entra a história da humildade, minha gente. Né? Não, agora também, não é porque os pais têm o poder de tomar decisões que os pais vão massacrar, ou passar, ou impor, né, as coisas aos filhos. Olha a história do equilíbrio, da inteligência emocional. Não é porque eu tenho poder que eu tudo posso. Não é assim não é assim. Vejam as competências que a gente viu que um líder precisa ter ainda. Humildade, gentileza, ser diplomático, entendem? Então, não é porque os pais têm poder que os pais vão passar como um rolo compressor em cima dos filhos. Agora, se os filhos não têm poder, também, vejam, é natural que o filho delegue certas decisões e acate os pais por questões de hierarquia. Entendem? Quando não há compreensão das duas partes, aí a gente vai ter muito conflito familiar. Eu me lembro demais daquela música Pais e Filhos do Legião Urbana. Muito massa. Recomendo que vocês escutem. Ela não é do tempo de vocês, né? Mas música boa, clássico, não sai de moda. Então, Pais e Filhos, Legião Urbana, letra escrita pelo Renato Russo. É muito massa, muito massa. Ela fala muito desses conflitos entre pais e filhos. Escutem a música, por favor, façam isso. Então, a profa Alana está dizendo aqui, aqui uns já assistiram, outros não. Para a galera que já assistiu, aí eu pergunto, faz sentido as questões que eu falei relacionadas a estilo, minha gente, de liderança, usando como exemplo esses dois personagens, do Toretto e do Owen Shaw? Para quem não assistiu, fica a recomendação. Assista o Velozes e Furiosos 6, mas com a cabeça da aula aqui, com essa coisa que a gente está falando de liderança, com o assunto de liderança rodando a cabeça. A partir do que a gente discute aqui em sala de aula, quando você assiste o filme, faz muito sentido o que a gente está discutindo. Só que a gente vê isso lá no filme, de uma forma aplicada a uma história. Ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então, nós temos aqui também uma outra dimensão da liderança, o caráter associado à personalidade. Só um minuto, deixa eu apagar aqui. Opa, passei demais. Aqui. Então, caneta preta. Aliás, marca texto preto. O caráter associado à personalidade e a competência aqui ligada à habilidade técnica.
Por exemplo, vocês, ao estudarem o curso técnico em serviços jurídicos, estão buscando a competência, a habilidade técnica para trabalharem, né, assessorando advogados dentro de um escritório de direito, ou de repente estagiando na justiça, ou em órgãos da justiça, do Poder Judiciário, ok? Então, essas aqui são algumas dimensões da liderança. Não tem... se você não conseguir preencher esses 3 elementos coloridos aqui, o vermelho, o verde e o roxo, a capacidade de liderar ela está comprometida. Né? Se um líder não consegue a confiança da sua equipe, tá difícil trabalhar junto. Entendem? E se a equipe não tiver a confiança do líder, o trabalho juntos também está comprometido. Não tem atalho para isso aqui não, viu? O poder de tomar liderança, o poder de tomar decisões e de influenciar. Então vejam, o poder ele é o potencial, literalmente, né, de influir, né, o poder de influir, de influenciar. E algumas fontes do poder, a gente tem a autoridade formal, né, dada na organização, sacam? É o empresário, o empreendedor, o diretor, né, seja das áreas de marketing, comercial ou jurídica, sacam, meus caros futuros e futuras técnicas em serviços jurídicos? Isso aqui aí é uma autoridade formal. Numa sala de aula é um professor, dentro de uma família são os responsáveis, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, tanto faz, ok? Mas também tem um técnico de futebol, o capitão de um time, aí eu estou falando de autoridade formal. Mas também existem, o poder ele pode se alimentar também de outro tipo, que é a informação, que é o conhecimento. Aí é a história do poder pessoal. Sacam? Tudo bem? Isso aqui pode resguardar. A pessoa pode não ter uma posição hierárquica superior, mas se ela tiver informações e conhecimento sobre uma determinada tarefa, o exercício da liderança ele vai ser orgânico, ele vai ser informal e vai fluir. As pessoas vão ter aquela pessoa como um exemplo. Aquelas pessoas vão querer ser orientadas, a equipe vai querer ser orientada por aquela pessoa que tem essa informação e conhecimento. E falando de influência, nós também temos aqui a capacidade de modificar comportamentos, atitudes, valores de outras pessoas. Está literalmente influenciando. Tá bom? Beleza? Tudo bem? A gente vê muito hoje a história dos influencers, né? Do YouTube, né? Dos influencers. Opa, aqui é um C. Só um minutinho aqui. Caneta, os influencers. No YouTube, no Instagram, a gente vê muito, né? O que é que eles tentam fazer lá? Modificar comportamentos, atitudes e valores das pessoas. Só que geralmente, quando os influencers, os YouTubers fazem isso, eles estão orientados para modificar isso tudo em relação a consumo, ok? A definir padrões de consumo. Aí você vai ter lá o lifestyle, os estilos de vida, as pessoas vão querer fazer com que as pessoas se comportem no seu estilo de vida, nas suas formas de pensar, de agir, né? e tudo mais, ok? Vamos adiante. A liderança aqui ainda, por influência, a capacidade de modificar comportamentos, sacam? Poder, potencial de influência. Autoridade, aqui é o poder legal e socialmente aceito.
nas estruturas, né, hierárquicas, né, emana naturalmente. A gente chama aqui de poder legítimo, né? O empresário ele tem um poder legítimo dentro da empresa. Um político com mandato ele tem uma legitimidade, né? Para socialmente aceita, né? Um delegado, um diretor de banco, sacam? O pai ou a mãe, entendem? Um líder religioso. Então, são autoridades que são socialmente aceitas. É quase que de forma natural. Sacam? Beleza? Então, vamos adiante. Tipos de poder. Aqui são tipos de poder como eles são exercidos. Um primeiro tipo é o coercitivo, né? Ó, poder coercitivo, baseado no temor, na coerção e na punição, né? Esses são pontos que merecem destaque, ok? É pelo medo, principalmente, que isso aqui ele vai ser exercido. O medo, ok? Um outro ponto que faz parte e que vale a pena a gente exercer, a gente reforçar aqui, é o poder com base na recompensa, né? Ó, poder com base na recompensa. É o incentivo, o elogio, o reconhecimento, né? Também as recompensas financeiras, né? Vejam que aí eu estou falando de incentivos não financeiros, mas também tem os financeiros que entram nisso. E o poder legitimado, ok? Aí é o do cargo que se ocupa. E eu acabei citando alguns exemplos aqui. Olhem que imagem tosca essa aqui de repressão, de chamada de atenção, né, de coerção, de temor, ok? Eu estava discutindo com a galera de RH, né, sobre esses temas, e vejam, a gente tem aqui, por exemplo, o poder coercitivo, o temor, a coerção e a punição, e de um assunto que estava na pauta, não é? Por exemplo, quando o presidente da Caixa Econômica Federal ele é afastado da presidência por assédio sexual e assédio moral. Olhem como a gente está em estúdio discutindo as coisas e as coisas estão acontecendo lá fora. Né? Ele sai exatamente por exercer um tipo de liderança com base na coerção, no temor, na punição. Né? E ele teve que se afastar nesse sentido. Sacam? Ali tem muito conteúdo muito interessante associado à ética e às relações interpessoais, que é o nosso objeto de estudo. Né? Agora, outros tipos de poder a gente pode destacar aqui. A competência. Por competência, aí a gente vai ver só um instante, botar a caneta e o azul. A competência com base no conhecimento, nas aptidões específicas para definir, para executar as tarefas. Pode ser próprio poder de referência, aqui está muito associado ao carisma, à atuação que aquele líder tem, não é? O apelo que ele tem, não é? A capacidade que ele tem de chamar a atenção, não é? De envolver as pessoas. Por exemplo, a gente tem aqui destacados algumas lideranças aqui, né? Como Jesus, Napoleão Bonaparte, como Mahatma Gandhi, como o ex-presidente brasileiro Getúlio Vargas, como o John Fitzgerald Kennedy lá nos Estados Unidos. Aqui são exemplos de lideranças, de poder exercidos com base no carisma.
Ok, minha gente, tudo bem? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Povo dos Polos, Campinas, Campinas do Piauí, Cristino Castro, de seu Arco Verde, Hugo Napoleão, câmbio, cadê vocês aqui pelo chat? Oi, oi, oi. Isaías Coelho, Jaicóis, Jeromênia, João Costa, Massapê. Eu não vi ninguém falando aqui. Cadê o povo de Massapê? Bom dia, bom dia. Cadê o nome dos alunos? Pedro II, Pedro Laurentino, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena. Opa, tô vendo aqui, ó, Santa Rosa do Piauí. Bom dia, povo de Santa Rosa do Piauí. E o povo aqui do YouTube, Gil Martins, Beatriz Alves, Antônia Machado, Priscila, Antônia Machado é a profa mediadora, lá de Joaquim Pires, a Priscila Carvalho, a Micaele, a Wilaine, o Carlos Zeus, bom dia, bom dia. Olha aí o povo reagindo pelo chat do IPTV, câmbio. Tudo bem, minha gente? Então, vejam, a liderança nas organizações, né? Vejam só, com base no poder da posição, vejam, as fontes do poder. É quando se baseia nas coisas que o administrador pode oferecer para os outros. Aí vem as recompensas, né? Você vai ter aqui a liderança com base na recompensa, o poder com base na recompensa. Aí o diálogo a ser travado é esse aqui, ó. Beatriz, se você fizer o que eu mando, eu vou te dar uma recompensa. Esse é o diálogo que se trava num exercício de poder com base na recompensa. Né? Agora, Beatriz, bora imaginar que agora é diferente. Se for com base na coerção, o diálogo comigo vai ser assim. Beatriz, se você não fizer o que eu mando, eu vou punir você. Saca? Aí é esse tipo de diálogo que se trava. Se for o poder legitimado, que é o poder naturalmente aceito, socialmente aceito, por conta do cargo, da posição, o diálogo vai ser: bem, como eu sou o chefe, você vai ter que fazer o que eu mando. São 3 exemplos de diálogos aqui. Câmbio. Olha aqui, o Los Dark manda um salve para os alunos da escola Padre Pedro de Rio Grande do Piauí. Salve para vocês. Um suco de caju gelado aí para vocês de Rio Grande do Piauí. Bom dia, minha gente. Agora, o poder pessoal, ou seja, o poder das pessoas, é aquele que vai se basear, né? É baseado nas maneiras pelas quais o administrador é visto pelos outros. Então, vejam, quando é um poder com base na competência, ele tem como fonte o conhecimento e uma informação especial. Ok? Ao tempo em que a referência é um tipo de poder, né, em que uma pessoa ela tem porque as outras gostam dela ou porque as outras se identificam com ela. Ok? Então, vocês, minha gente, ao longo da vida de vocês, em todos os ambientes de trabalho que vocês vão passar, vocês vão se encontrar com esses tipos de perfis. Ok? Em um momento ou em outro. Então, aqui, o poder da liderança, ou seja, a competência e de referência, ou seja, mais especificamente falando de poder pessoal. Um bom administrador, ele deve ser um bom líder. Né? A ideia, por exemplo, é essa, né? Um bom administrador precisa ser um bom líder. Elementos que caracterizam essa liderança é que esse bom administrador ele tenha influência sobre a sua equipe, uma boa capacidade de comunicação, um relacionamento, e tudo isso, influência e relacionamento, comunicação e influência,
relacionados ao alcance dos objetivos, né? E das metas que toda a equipe, que todo o time precisam atingir. Vamos adiante. Aqui a gente tem algumas teorias que elas vão tratar deste assunto, que é o exercício da liderança. Tem a abordagem dos traços, tem a abordagem comportamental e a abordagem situacional. Vejam só, a teoria de traços de personalidade, vejam, o que é que ela trata? Só um instante. Do que é que ela vai tratar? Características que são marcantes de personalidade que são possuídas pelo líder. Isso vai influenciar no ambiente organizacional. Também nas relações interpessoais que vão ocorrer aí na escola, vão ocorrer no ambiente de trabalho que vocês vão estar inseridos daqui a pouco tempo, entendem? Vai traçar disso. A personalidade aqui são as características marcantes do líder. A teoria sobre os estilos, né, de liderança, ela vai tratar da maneira e dos estilos. Qual é o estilo que o líder adota, como é que isso vai se refletir no ambiente de trabalho. Nós temos também a da situação, a teoria situacional, é a adequação do comportamento do líder às circunstâncias, como é que ele vai se manter. Vejam, cada uma dessas, uma está ligada às características do líder. Deixa eu destacar aqui com marca-texto. Amarelo. Aqui as características marcantes do líder serão as determinantes nessa teoria dos traços de personalidade. Aqui está ligado aos estilos de se comportar. Os estilos de se comportar. Isso é que faz a diferença. E aqui é a adequação do comportamento às circunstâncias, às situações. Ok? Vamos adiante. Então, temos esses tipos aqui. Vocês também vão, ao longo da vida toda profissional de vocês, se encontrar, se defrontarem com certas situações que vão expor isso aqui. Se a gente pensar na abordagem dos traços da personalidade, o período aqui em que ela vai se consolidar, de 1900 a 1950, aqui é entendida as características pessoais como inatas, como naturais do líder, e por isso as equipes vão reagir de forma diferente, porque terão líderes diferentes, com características pessoais diferentes. O foco aqui é a característica do líder, e são entendidos ou foram mapeados aqui 34 traços de líderes, traços de características pessoais. Foram feitos mais de 100 estudos descritivos. O perfil ideal de líder, ele é impraticável, porque a perfeição não é deste mundo, sacam? Ela é do outro mundo. Então, é quase um modelo ideal. Sacam aquela coisa platônica? Volta aqui para mim, Jackson, por favor. Aquela coisa, o amor platônico, o namorado ideal, a namorada ideal, a casa ideal que a gente gostaria de viver, o trabalho ideal que a gente gostaria de ter. É tudo muito idealizado, mas do ponto de vista prático, a coisa ela não tem substância. Lembre-se quando eu falei há pouco da diferença entre promessa e compromisso, É a promessa, aquela coisa bonita, mas vazia, sacam? Por aí, está bem associada a essa história idealista do Platão. Pode ampliar, do filósofo grego. Pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor, Jackson. Vamos adiante.
Se a gente for focar aqui na abordagem comportamental, meus caros futuros técnicos em serviços jurídicos, ela vai se consolidar, ganhar força a partir de 1950. E pode-se treinar a questão aqui. Lá anterior eram as características associadas aos líderes. Aqui não. A ideia é, pode-se treinar habilidades de liderança. Não tem aquela história da liderança nata, vocacionada, aquela coisa, né, divina. Não é assim. A liderança pode ser desenvolvida. E aqui outro traço é que são voltados para as tarefas voltados para as tarefas e voltados para as pessoas. Aí a gente vai ter essas diferentes. Deixa eu destacar, inclusive, aqui, porque fica melhor. Vou botar aqui o amarelão, marca texto amarelão. A gente vai ter aqui uma contraposição. Habilidades assim, a liderança voltada para tarefas e também teremos aqui lideranças voltadas para pessoas. O foco aqui é a dinâmica do comportamento do líder. Ok. Como é que o líder vai exercer essa liderança no dia a dia, nas tomadas de decisão, na condução dos processos? Como é que essa dinâmica do comportamento do líder? Aqui há uma defesa, né, literalmente, do líder democrático, né? Ou seja, nessa abordagem comportamental tem vários perfis, o estilo de liderança. Esse aqui vai ser o entendido como o adequado. E nesse treinamento gerencial, né, você vai ter um grid gerencial, ou seja, né, como está dito aqui nos traços, que pode-se treinar a liderança, você vai ter aqui um foco nessa preparação de líderes, ok? Para que a gente tenha líderes cada vez mais preparados para conduzir as organizações. Aqui, por comportamento do líder, vamos ter a necessidade de que sejam empenhados na execução das tarefas, no atingimento das metas buscadas, né, para que se consigam objetivos. Uma motivação de liderança, que seja sempre motivado para isso, ou que tenha o controle das emoções, no sentido de estar sempre motivado para estar conduzindo as pessoas na busca dos objetivos, minha gente. A integridade, né, é fundamental. Falou, materializou o que falou, entende? Isso é íntegro, entendem? Volto a dizer, o grande ponto fraco daquela liderança que diz assim, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. O grande problema disso é que esse tipo de conversa, ela não é íntegra, ela não tem integridade, ok? Ela não corresponde, ela é vazia. Agora, quando a palavra ela é preenchida pela ação, aí a gente vai ter integridade, ok? Tudo bem? Esse é um ponto. E a integridade é fundamental nesse sentido que estamos falando de comportamento do líder nessa teoria comportamental aqui. A autoconfiança, um líder precisa ser autoconfiante, tá bom? Porque essa autoconfiança dele transborda para o restante da equipe. Se não for assim, será uma equipe desconfiada uns dos outros. O líder não confia na equipe, a equipe não confia no líder, e aí está tudo corroído. A empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, né, de sempre tentar buscar outros pontos de vista para ver a mesma questão. Isso é fundamental. Olhem que você trabalhar na área do direito é muito isso. Trabalhar na área do direito, vocês que vão assessorar advogados ou juristas no exercício das suas profissões, é fundamental no exercício jurídico a empatia.
Você se colocar no lugar do outro para poder fazer uma defesa, uma sustentação oral diante de uma determinada de um processo jurídico que está ali e que seu cliente precisa responder por ele. Então, do jurista é muito importante a prática da empatia, o conhecimento do negócio, né? E enfrentar as tensões e os conflitos. Isso aqui é fundamental. Sempre vai haver esse tipo de desafio na vida de um líder, né? Tensões e conflitos, sempre. Mas é preciso lidar com isso. É preciso saber lidar com a pressão, né? Tensões e conflitos, sendo que você tem objetivos e metas a atingir. Aí, geralmente é isso que causa essas tensões e esses conflitos e precisam ser gerenciados. Alguém precisa estar no controle. A outra abordagem aqui é a situacional. O foco dela, né, está no fenômeno da liderança, não do líder. Deixa eu botar no marca-texto aqui. Isso aqui é interessante. O fenômeno da liderança não é do líder, necessariamente. Não é uma coisa personalista, entendem? Alguns pontos aqui da abordagem situacional é que você vai ter, de acordo com essa teoria, você vai ter sempre, em qualquer organização, aqui no canal Educação, aí na escola de vocês, na família de vocês, no grupo de amigos de vocês, nos grupos religiosos que vocês seguem, nos trabalhos que vocês venham a trabalhar daqui a alguns dias, sempre vão ter 3 elementos. Vai ter cada ambiente desse vai ter um líder, vão ter seguidores e vão ter situações. Faz sentido isso que eu estou dizendo, sim ou não? Líderes, seguidores e situação. Essa é uma síntese boa. O líder aqui nesse contexto da abordagem situacional, ele vai ser a autoridade formal e vai ser a personalidade, né? Que, vamos lá, precisa conduzir o processo. Os seguidores, eles vão ter expectativas, né? Eles vão ter interesses dentro da organização e vão ter motivações, sacam? Em qualquer ambiente desses que eu acabei de citar para vocês, como um exemplo. E a situação, ela vai se impor na forma de uma tarefa. Por cultura, entendam o conjunto de hábitos, costumes, comportamentos, ok? E um determinado clima. Esses são alguns princípios dessa abordagem situacional. Beleza? Vamos adiante. Olhem aqui. Nos traços, fazendo aqui uma síntese aqui, os traços de personalidade nessa teoria aqui. Deixa eu botar um amarelão vermelho. Deixa eu botar um vermelho marca-texto. Nos traços de personalidade, o líder possui características marcantes, que vão qualificá-lo para a situação. Define traços universais de liderança, essa teoria, e para ela a liderança é nata, é natural, sabe? Sacam? Aqui, na outra teoria dos estilos de liderança, a gente vai ter, eles descrevem estilos de comportamento, afirmam que a liderança pode ser aprendida, né? E as principais teorias, né, são estilos clássicos de liderança, é bidimensional e é grid gerencial. Quando a gente fala isso, essa capacidade aí de treinar, de repassar, de construir,
não é? Para que a organização sempre vá, ou para que todas as organizações sempre possam estar construindo lideranças. E aqui no situacional, a gente vai estar falando, né, nessa teoria do líder. Deixa eu ver aqui uma que fica melhor para contrastar. Vou botar o roxo. Nessa teoria, o líder pode assumir diferentes padrões de liderança. Isso vai variar de acordo com a situação, né? Existe a adequação do líder de acordo com a situação. Pode ser que ele varie nesse sentido, né? As situações vão exigir diferentes abordagens. E esse líder ele é flexível a ponto de conseguir fazer isso. Okay? Algumas teorias que sustentam ela é a liderança situacional, é uma liderança contínua, é o líder sempre no caminho da meta. Ok? Vamos adiante. Nessas teorias sobre as lideranças, olhem só. Se a gente der uma focada nos traços de personalidade de um líder, vejam, são essas características pessoais, intelectuais, emocionais e físicas. Elas dão uma focada nisso aqui. Né? Óbvio que isso aqui vai variar, não é? De líder para líder. Cada líder tem seus traços físicos, eles vão ter seus traços emocionais, pessoais, intelectuais. E aqui nesse ponto entra aqui a questão, né? Habilidade com base nessas características pessoais, intelectuais, emocionais e físicas, o líder vai ter a habilidade de interpretar objetivos e missões, habilidade de planejar e programar as atividades da equipe, facilidade em solucionar problemas e conflitos, facilidade em supervisionar e orientar as pessoas. A ideia é que tenha habilidades para delegar responsabilidades. Vamos adiante. Dúvidas, exemplos, observações? Por favor, fiquem à vontade para se manifestar pelo chat. Se a gente for pensar em teoria dos estilos de liderança, os 3 estilos de liderança, né? Aqui você vai ter a liderança orientada para tarefas ou pessoas. Só um minuto. Aqui. E o grade gerencial. Vamos adiante. Vejam. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Os 3 estilos de liderança aqui, deixa eu destacar, hein? Deixa eu ver qual é que faz mais contraste aqui com essas cores. Eu acho que é o preto. Você tem a liderança autocrática. Deixa eu apagar aqui, o bicho ficou muito forte. Marca texto preto. A liderança autocrática, temos a liderança liberal e a liderança democrática. Ok? Na tomada de decisão, a liderança autocrática, apenas o líder decide. Ele fixa a diretriz sem participação nenhuma do grupo. Vocês vão se defrontar com esse tipo de liderança ao longo da vida de vocês. Isso aqui é muito prático. Um líder liberal, ele dá total liberdade ao grupo para tomar decisões, com a mínima intervenção do líder. Isso aqui vai acontecer também. Pode ser que em ambientes vocês encontrem esse tipo de líder. E uma liderança democrática, as diretrizes são debatidas em grupo, são estimuladas e orientadas pelo líder. Bem diferente, né? Isso na dimensão tomada de decisão. Se a gente for pensar na programação dos trabalhos, na liderança autocrática, você vai ver o líder dar ordens e determina as providências para a execução das tarefas, né? Vai ser assim na programação dos trabalhos. Na liderança liberal, a participação limitada do líder. As informações e orientações são dadas desde que solicitadas pelo grupo. E
Na liderança democrática, o líder aconselha, dá orientação para que o grupo esboce os objetivos e ações. E as tarefas acabam ganhando perspectivas com os debates, com a interação entre a equipe. Ok? Se a gente for olhar para o critério de divisão do trabalho, o líder autocrático, ele determina a tarefa que cada um precisa executar. Ok? Na liderança liberal, você vai ter uma divisão das tarefas e escolhas dos colegas do grupo. Nenhuma participação do líder. O próprio grupo vai definir quem é que vai fazer o quê. E na liderança democrática, o grupo decide sobre a divisão dessas tarefas também, não é? E cada membro tem a liberdade para escolher os colegas. São até parecidas nesse quesito. Se a gente for olhar para o comportamento do líder, o líder autocrático ele é dominador, não é? E pessoal nos elogios e nas críticas ao grupo. Aqui, no líder liberal, o líder assume o papel de membro do grupo. Ele atua somente quando ele vai ser solicitado. E na liderança democrática, o líder é limitado aos fatos, nos elogios ou nas críticas. Ele trabalha como um orientador da equipe. Então, são perfis aí que, independente do ambiente que se conviva, em alguns momentos, você pode se defrontar com situações conduzidas ou por um líder autocrático, ou por um líder liberal, ou por um líder democrático. Sacam isso? Já tive a oportunidade de, no trabalho, me encontrar com todas essas três. Eu já estou há 16 anos trabalhando como economista, como professor, já encontrei já esses três tipos de lideranças ao longo da minha vida profissional. Okay? Já deu para experimentar vários quadrinhos aqui desses que eu estou mostrando para vocês. A liderança autocrática, ela é, marca texto, amarelão. Essa liderança autocrática, ela centraliza a autoridade e a tomada das decisões. Aqui, alguns resultados é de que a maior... Opa, deixa eu botar o mais fininho. Só um minuto. Caneta vermelha. A maior produção com evidentes sinais de tensão, frustração e agressividade. É um processo, é um ambiente de trabalho mais complicado de trabalhar para os liderados, para uma liderança autocrática. Se a gente for pensar numa liderança liberal, vejam só, marca texto amarelo. Numa liderança liberal, nós vamos ter aqui, ele permite total liberdade para as pessoas, para a tomada de decisões, participando apenas quando solicitado. Ok? Agora, esse tipo de liderança tem observações a serem feitas aqui. Existe uma fraca produção quantitativa e qualitativa. Deixa eu botar aqui de marca-texto azul. Há uma fraca produção quantitativa e qualitativa, com fortes sinais de individualismo. Na falta do líder, na equipe, acaba acontecendo isso. Não existe vácuo de poder, entendeu? Se alguém abre mão de poder, vai ter quem queira assumir aquilo ali. Então, vão ter fortes traços de individualismo, pode ocorrer desagregação do grupo, insatisfação, pouco respeito pelo líder. Também temos uma liderança democrática. Nessa teoria, não é comportamental, percebam, ela é a que ganha mais força. Ela é a mais recomendável. Então, vejam, nós vamos ter aqui um líder vai ser comunicativo, encoraja a participação das pessoas, ele se preocupa com o grupo,
ele assume um papel de coordenador. Tá bom? E se vamos aqui, qual é o resultado? A ideia é uma boa quantidade de trabalho, melhor qualidade, clima de satisfação no grupo, integração grupal, responsabilidades e comprometimento das pessoas. Esta visão ela é entendida como ideal do ponto de vista de estilo de liderança, tá bom? E dos reflexos que ela traz para o ambiente de trabalho. Ok? Vamos adiante. A liderança, quando ela é orientada para tarefas ou para pessoas, né? Nós temos esses traços aqui. Uma liderança focada centrada nas tarefas ou liderança centrada nas pessoas. Observação. Pesquisas revelam que nas organizações com baixa eficiência predominam o foco na tarefa. Então, aqui, hashtag, como dizem nas redes sociais, fica a dica, tá bom? O foco precisa ser principalmente nas pessoas. Numa liderança orientada para tarefas ou para pessoas, vamos ver aqui um quadro, ele vai dizer isso. Um líder orientado para as tarefas, o que acontece? Deixa eu botar a marca texto vermelho. O comportamento orientado para a finalização do trabalho. Vai ser feito o planejamento e estabelecimento de como o trabalho vai ser feito. Vai ser atribuída a responsabilidade pelas tarefas a cada subordinado. Vai ser definido claramente os padrões de trabalho. Vai ser monitorado os resultados do desempenho. Preocupa-se com o trabalho, com o método, com o processo, com as regras, com os regulamentos. Isso aqui é muito conforme, né? Esse líder ele é naturalmente conforme. Ele gosta de etapa, de passo a passo, ok? Márcio Santos, bom dia. Estudo na Unidade Escolar Doroteus Sertão, em Joaquim Pires. Beleza, Márcio, bom dia. E nós temos também, é muito interessante esse tipo de contraponto, né? Porque para um líder orientado para pessoas, o comportamento orientado ele vai apoiar e suportar as pessoas no trabalho, vai atuar como um apoio e uma retaguarda para os subordinados, vai desenvolver relações sociais com os subordinados, respeito aos sentimentos das pessoas, é sensível às necessidades das pessoas, mostra confiança nos seguidores, preocupa-se com as pessoas, seus sentimentos, aspirações, necessidades e emoções. Como a gente viu ali anteriormente dizendo, em organizações orientadas para as pessoas, tende-se a encontrar melhores resultados do que em organizações orientadas para tarefas. O que é a grade, né? É o grade gerencial? É buscar compatibilizar a preocupação com a produção e com as pessoas. É buscar o equilíbrio entre essas duas coisas aqui. Tá bom? Aqui a grade gerencial, né, o grade gerencial, mostram alguns pontos bem interessantes que merece a gente destacar aqui. Por exemplo, né, você tem um gráfico que ele vai mostrar. Quando se dá muita atenção às necessidades das pessoas, gera um clima agradável e adequado. Né? Os resultados aqui, quando dá um mínimo de esforço para obter os resultados adequados, você vai ter perfis diferentes de resultados atingidos aqui. Ó. Você vai ter um gráfico e pontos menores ou pontos maiores, e você vai ter mais resultados ou menores resultados. Minha gente, são agora 9 horas. Eu estou encerrando o nosso encontro por aqui, viu? Grande abraço, fiquem com Deus. A gente se encontra. A gente está entrando literalmente de férias hoje, né? Da nossa disciplina. A gente vai se encontrar agora em agosto, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.